Quando a gente namorava, o Alf decidiu investir num restaurante que chamava o Alf na Cozinha, porque também ele já tinha um Facebook que ele colocava, fazia as comidas dele, e ele gostava muito de prato de sal. Eu não era boa pra cozinhar, assim, coisas de sal, eu não gostava muito, mas ele amava fazer vários pratos. Um rapaz abriu um estabelecimento lá em Maurilândia, só que pra ele não tava dando muito certo. E aí ele me ofereceu, ele falou assim: Alf, eu vejo, você passa aqui sempre vendendo seus doces, seus lanches, eu vejo seu esforço. Você não quer a oportunidade de assumir esse ponto que eu tô, o estabelecimento, o restaurante? E assim, tava muito difícil naquela prestação de serviço que eu tava na época. E aí eu peguei e falei assim: vou arriscar. Aí de imediato eu já mandei um e-mail para a diretoria, isso eu tinha 19 anos, me desligando da empresa. Era almoço, café da manhã, lanche, janta, então assim, era 12 horas aberto, basicamente o dia inteiro. Então ele morava em Maurilândia e eu morava em Rio Verde, nessa época ainda, a gente só namorava. Mas aos finais de semana eu ia pra lá ajudar ele, a mãe dele, era eu, a mãe dele, assim, os funcionários na verdade era tipo a irmã, cunhada, então assim, era toda ali, meio família, né? Porque na época a gente não tinha condições de contratar muitas pessoas. E falei: a gente vai abrir 8 horas da manhã pro café da manhã, a gente vai abrir, ficar aberto pro almoço também. A gente vai atender ainda o pessoal do lanche da tarde, que eu saía para vender à tarde, né, às 3 horas, para vender os bolos no pote. A gente ainda vai continuar e a gente vai abrir à noite também para o pessoal jantar. Esperava que assim ia ter muita venda e não foi o que a gente esperava. A gente vendia, mas muito fiado. Lá em Maurilândia, assim, tem muito isso da gente vender em notinha e tudo mais. E acabava que, como deixava muito o pessoal pagar final de mês, e aí não tinha aquela rotatividade de dinheiro que a gente precisava. E assim, como eu era muito raso em conhecimento, e assim, eu sempre fui naquela confiança, né, no próximo. E aí eu peguei e vi que as coisas já estavam tomando outro rumo. E aí foi aonde eu comecei a me desesperar. Falei: gente, tem alguma coisa errada, o nosso celeiro tá esvaziando e tal. E aí a gente comprava assim dos fornecedores locais ali mesmo, com um custo, querendo ou não, mais alto. Então assim, a gente tinha a ideia, a gente queria construir como se um comércio, um restaurante, algo, mas a gente não sabia muito assim lidar com o administrativo. A gente tinha as ideias dos pratos, queria fazer a comida, mas não tinha aquela coisa, sabe, que precisava realmente para administrar uma empresa. Então, quando chegou um certo momento lá em Maurilândia que eu realmente quebrei. Financeiramente eu fali. Mas eu não perdi a minha esperança, não perdi meus valores, a credibilidade. E foi se apertando. Teve um dia que eu vi o Alf entristecendo, ele estava muito triste. O Alf é uma pessoa muito alegre, de energia positiva. E chegou uma época que o Alf, assim, ele ficou muito triste, muito mal, porque não estava dando certo aquilo ali. E chegou um dia que a energia foi cortada, a água foi cortada. E a minha sogra ligou e falou assim que não sabia o que fazer mais com o Alf, porque ele estava dentro de um quarto, caiu tipo assim, tristeza, sabe? Eu falei: gente, como assim? Porque o Alf é uma pessoa sempre positiva, né? Aí eu comecei a me isolar e eu não tinha força para encarar a realidade, assim, com as pessoas, com os fornecedores, né? Era algo muito grande para mim, eu tinha orgulho daquilo que eu tinha construído, mas eu não sabia que eu ia chegar nesse ponto, né, da dificuldade. Então eu tive que achar forças para poder superar, que não foi fácil. Eu me isolei, eu corri, não queria ver as pessoas. Eu falava: não aceito isso não, como assim? Aí foi quando eu liguei pra minha sogra e falei assim: sogra, eu não aceito vocês mais aí em Maurilândia, não dá certo. Eu quero que vocês venham embora, vem pra cá, vem pra Rio Verde, que eu tenho certeza que aqui vocês vão ter oportunidade. Foi onde ela começou a fazer a rifa na igreja aqui em Rio Verde, numa torta que eu fazia para trazer a gente. Aí foi onde ela pegou, a rifa deu um valor simbólico que deu para pagar assim o frete, né? Todo mundo da igreja, os irmãos, comprou a rifa, vendi. E esse valor da rifa era para trazer os móveis, as coisas que eles tinham, né? Para o caminhão trazer, porque cobrava caro na época. E aí eu peguei o meu salário, aluguei uma casa bem perto da minha, que eu sou estratégica, né? Eu falei: vai morar no fundo da minha casa agora. O Alf era uma pessoa que, tipo assim, sempre ajudou todo mundo. Sempre foi aquela pessoa que
tirava dele pra dar pras pessoas, entendeu? Se chegasse uma pessoa pedindo, tipo no restaurante, ele dava comida, chegava alguém pedindo, precisando de uma cesta, ele dava. E chegou uma fase que ele precisou disso. E nesse dia de vir pra mudança, o caminhão encostou lá, e assim, claro, todos os fornecedores achou que eu não iria pagar, alguma coisa assim, do tipo, e começou a ir lá cobrar, né? O normal. Chegava pessoas ali, tipo assim, cobrando a gente na hora que a gente tava saindo com a mudança. Aí o Alf pegava uma mesa, tipo, do restaurante que tinha e dava pra quitar a dívida. Pegava, sabe, as coisas e ia quitando. Porque não tinha dinheiro pra gente pagar. Né? Mas eu sempre falei assim, olha, estou indo pra Rio Verde, mas eu vou estar acertando com vocês. Aí a gente vindo embora, entregando e tal. E de repente chegou um rapaz que devia a gente, assim, eu tinha que acertar uma notinha. Aí ele foi e falou, eu tava te devendo tal coisa e tal, vim pagar. E o Alf, nossa. Nesse dia o Alf tava com muita vontade, ele acordou com muita vontade de comer pão com mortandela. Um pão com mortandela, e tipo assim, ele ficou o dia inteiro pensando nesse pão com mortandela. E quando esse homem chegou lá pra pagar, ele falou assim, é meu pão com mortandela que eu vou comer. Ele pagou R$30 pro Alf. E viemos pra Rio Verde e o rapaz tinha me pagado os R$30. Aí eu falei assim, mãe, quando nós passar no britador, no posto, a gente já vai parar lá pra gente fazer o lanche, né? Que a gente não tinha almoçado ainda, já era 1h da tarde. E aí nós chegou lá, conveniência fechada. Mãe, quando chegar em Rio Verde, a gente faz o nosso lanche. Aí quando nós parou o caminhão lá na porta, eu falei assim, moço, eu só ajudo, só carrego, não ajudo a descer a mudança. E pronto, aquele monte de coisa, os trem do restaurante, os trem da minha mãe. E tinha um rapaz lá, né? Porque como era 3 famílias que moravam na frente, aí esse rapaz pegou e ajudou. Eu falei assim, moço, você me ajuda? Eu te pago R$20 pra você me ajudar? Ele falou assim, não, ajudo sim. Pensou assim, tem R$30, vou dar 20, sobra com 10 pra comprar o pão com mortandela. Beleza. Aí o menino ajudou muito a gente, descarregou a mudança. Aí Deus falou no coração do Alf, dá tudo. Aí ele falou, Deus, mas e meu pão com mortandela? Aí eu peguei e paguei os R$30 pra aquele rapaz. E eu ia ficar sem meu lanche, porque nós só tinha cebola, né? E nisso, um irmão da igreja ligou pra gente, o George, ele falou assim, ó, vocês já chegaram? Eu tô indo aí. E ele passou no mercado antes de ir, que ele sentiu que queria levar algo. E chegando lá, ele chega com a sacola, com pão e mortandela. E o propósito era para ele ter ido naquele horário, porque eu tinha que abençoar aquela pessoa para ser abençoado, que ele chegou com uma cesta. E além da cesta, muita coisa, sabe? E eu fiquei muito surpreso, porque eu falei assim, irmão, eu não precisava disso tudo. Ele falava assim, Alf, eu ia comprar só o lanche mesmo, eu ia comprar o pão, uma coca, mas Deus falou que no meu coração que vocês não precisavam só disso, precisava de mais. Ele estava em Rio Verde, a gente começou assim, ele totalmente desempregado, né, quando mudou pra cá, depois de quebrar esse restaurante. Aí ele precisava trabalhar, fazer alguma coisa, né? Porque estava desempregado, ele e a mãe dele, o primeiro lugar estava pago, mas não tinha por onde. Eu tive a oportunidade de conhecer um amigo e ele pegou o meu currículo e levou pra comigo, ele trabalha lá e eu fiquei lá 3 anos. E chegar aqui em Rio Verde, ter esse meu primeiro emprego, antes de trabalhar na Comigo, eu trabalhei auxiliar de cozinha, já fritei pastel, já trabalhei em outros estabelecimentos de padaria, lanchonete. Então, assim, sempre eu quis correr atrás de ter o meu dinheiro, assim, minha independência, né? Aí o Alf teve o tão desejado emprego dele, que era, ele queria muito entrar na Comigo, ser fichado, mas os doces sempre estavam ali, a gente vendia o bolo no pote, o meu horário de almoço eu levava para o meu trabalho, saía de moto entregando em alguns lugares no horário de almoço, perguntava pro pessoal, quem vai querer, passava nos escritórios. Eu tava devendo bastante ainda o pessoal de Maurilândia, aí foi 1 ano eu trabalhando na Comigo. Eu entrei em contato com o pessoal, mandei mensagem, falei, olha, estou me estabilizando, eu vou acertar com você, eu não esqueci e tal. E aí, dentro desse 1 ano, eu recebi minhas primeiras férias. Eu juntei minhas férias, aí eu fui pagando, e esses doces ia complementando para me pagar a dívida, né? Então, em 1 ano e meio, eu paguei mais de 12 dívidas no meu nome no SPC e Serasa. Sim, nós já pensamos em desistir,
Mas o pensamento, ele vem muito rápido, porque a gente pensa naquele momento, mas a gente não desiste, porque não é só eu e o Aleph, mas são pessoas que estão aqui conosco, que sonham com a gente. A desistência hoje é para alguma coisa que a gente não consegue resolver, que é no nosso alcance. Então a gente precisa desistir, sim, de alguns momentos, de algumas coisas que não está no nosso alcance de resolver e partir para outra. Mas desistir do todo, não.